Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos dado e que tua palavra entre no nosso coração, circuncidando, Senhor, e liberando tudo aquilo que é da eternidade, criado, feito e estabelecido. Que o Senhor nos conduza com entendimento, sabedoria, para um caminho justo e reto. E o caminho é o Senhor. E que possamos trilhar esse caminho sempre. Que os nossos pés nunca se resvalem, nem vá para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos caminhar o caminho santo e que sejamos edificados nesse caminho sempre. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7, 29 versículos. Vamos lá? Na Bíblia, João Ferreira de Almeida foi dividido em 3 pedaços, do 1 ao 14, a mensagem também. Depois do 15 ao 22 e depois do 23 ao 29. Então a gente vai ver essa vamos ver por etapa aqui também. Vamos lá. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa da onde há luto do que ir aonde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o precipitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhor do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de bom proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é a que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos ver essa porção do 1 ao 14 na Bíblia Mensagem. Uma boa reputação é melhor do que muito dinheiro no bolso. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mais vale ir a um funeral do que a uma festa, afinal de contas,
é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor do que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Mais vale ouvir a repreensão de um sábio que a canção do insensato. A risada do insensato não diz nada, comunica tanto quanto o estalar de gravetos. A opressão faz até o sábio perder o juízo, e o suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor do que começar. Ter paciência é melhor do que se afobar e meter os pés pelas mãos. A raiva é a marca registrada dos insensatos. Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Sabedoria acompanhada de dinheiro não faz mal a ninguém. Nada melhor do que juntar as duas coisas na vida. Sabedoria e riqueza significam proteção, mas a sabedoria é fonte de vida. Veja a perfeição da criação de Deus. Até o que parece torto está no seu devido lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Essa versão aqui ficou, eu creio que até um pouco mais compreendido, né? Então, veja só. No capítulo 7, na Bíblia Mensagem, ele coloca o subtítulo, né? Como nada está garantido. E esse é o tema final aqui, né? Do versículo 14, né? Nada está garantido. Para que saibamos que nada está garantido. O dia bom o dia bom é um convite para comemoração e o dia ruim é um chamado à reflexão. Então ele vai colocando que tanto um quanto o outro tem um lugar em Deus para que a gente saiba que nada está garantido. Irmãos, nada está garantido a não ser em Deus. Esse é o ponto final dessa porção que Salomão coloca. Então vamos. Ele começa dizendo, então, o primeiro versículo, que uma reputação boa é melhor do que o dinheiro. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Nessa primeira porção, ele começa dizendo que o fim das coisas é muito melhor do que o começo das coisas. Porque, na verdade, o fim, a gente determina como essa pessoa andou. O começo, nada está garantido. Então, esse ponto do nada está garantido é que ele está dizendo, muitas vezes o nosso coração está em começar algo, mas o coração do sábio, na verdade, está no fim de tudo, de como essa pessoa terminou. O começo, todo mundo começa. Querido, todo mundo começa bem. Todo mundo começa bem. Não existe um começo que, de fato, todo mundo, né? Não estou dizendo que no modo correto, mas começar, todos começam, essa seria a palavra. Agora, terminar, aqui nós vamos ver que não é nem o fato de terminar, mas como essa pessoa termina, isso expressa o verdadeiro coração. Por isso ele diz: é melhor você ir na casa onde tem luto do que você ir na casa do nascimento. É melhor você ir aonde está tristeza. Ele não está colocando que é melhor viver em tristeza, mas é melhor você ver lá no fim das coisas do que você colocar os teus olhos no começo das coisas, porque o fim vai determinar a caminhada dessa pessoa.
É o fim que vai determinar como essa pessoa andou. É o fim que determina o passo dessa pessoa. Então ele vai pontuando aqui que é melhor chorar do que rir. Ele não está dizendo de uma é melhor você ser triste do que você ser alegre, mas ele está sempre colocando que o coração do insensato é colocado sempre em momentos de prazer, mas o coração do sábio ele ele examina todos os momentos e principalmente os momentos de dores. Porque nos momentos de dores, esse é um convite do Senhor para nós refletirmos como está a nossa situação. E volto para o final de novo. Sabe, irmãos, uma das coisas que. Esse é um ponto que realmente expressa o nosso nível de confiança. É quando tudo dá errado. Porque quando tudo dá certo, é, 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 não sei se, vou ver se eu consigo expressar direito, né? Quando tudo dá certo, todas as pessoas agem da mesma forma. Até o ímpio se alegra quando tudo dá certo. Até o ímpio louva a Deus quando tudo dá certo. Se você pegar até o ímpio, ele fala assim, graças a Deus, rapaz, está tudo indo bem. Né? Até o ímpio atribui a Deus quando tudo dá certo. Mas só o justo confia em Deus quando tudo dá errado. E esse é o ponto do justo. Até o ateu, né, se agradece a Deus. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que somente os filhos, os justos, os sábios, conseguem adorar e louvar o Senhor quando tudo dá errado. Porque quando tudo dá errado, nós ainda conseguimos olhar para o Senhor sem um olhar de cobrança a Ele, dizendo por que que o Senhor fez isso ou por que que o Senhor não fez isso. Mas nós conseguimos olhar e refletir e tentar entender que, primeiro, é um processo de vida e, segundo, Deus está no controle. E terceiro, né, como ele coloca, nada está garantido. Na verdade, os nossos olhos têm que estar nele. A vida cristã não é um convite ao sucesso. A vida cristã é um convite à confiança. Hoje, com o evangelho que nós estamos recebendo, nós entendemos que a vida cristã é um convite ao sucesso. Ah, o Senhor, eu estou no Senhor, então significa que tudo vai dar certo. Não, nem sempre. Mas, na verdade, a vida cristã, como eu estava dizendo, é um convite a um nível de confiança. Cara, deu errado, mas eu sei que o Senhor está comigo do mesmo jeito. Mas deu errado, não tem problema. Eu entendi que o Senhor está comigo do mesmo jeito. E tanto nos dias bons como nos dias maus, tudo tem o seu lugar em Deus. E todo esse lugar está garantido em Deus. E que o Senhor, em todos os momentos, fará com que tudo possa contribuir para um bem. Por isso ele diz que o final é mais importante do que o começo. Veja, quantos de nós, hoje, olhando para trás, nós vamos dizer, cara, graças a Deus por muitas coisas que eu passei. Já parou para pensar nisso? Problemas que, quando estávamos passando, havia um desespero terrível. Quando estávamos passando, havia algo assombroso no nosso coração. Mas depois, lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, né, que os tempos bons passaram, os tempos ruins passaram, e de novo vieram os tempos bons, ou os tempos de maturidade, e você diz: que bom que eu passei por tudo isso. Por isso ele diz: o final sempre vai ser melhor do que o começo.
porque você vai ver toda a vida resumida. O começo, a gente não sabe como vamos. E aí tem um ponto que ele coloca aqui, né? A opressão, é, a opressão feita nenhum sábio, né? Ou a opressão faz até o sábio perder o juízo. E o suborno destrói até o coração dos mais resistentes. Então, duas coisas que ele pontua aqui. Então, ele vem dizendo, né? Melhor a repreensão de um sábio do que a canção de um insensato. Isso daqui está como um provérbios, né? Ele sempre coloca uma questão em relação à outra. Então, ele vem colocando, é melhor estar no funeral do que na festa do nascimento. É, ele até coloca, afinal de contas, é para onde iremos. E ninguém sai de um funeral sem aprender uma lição. Não é verdade? Onde ele coloca que é melhor ir na casa de luto do que na casa de onde tem nascimento, porque é isso, irmão. Quem já foi em velório sabe disso, né? Antigamente mais do que hoje. Antigamente você ia para o velório e você ficava a semana inteira pensando na vida, né? Meu Deus do céu. Eu conversei com o fulano semana passada, né? Ah, e hoje tá lá. E aí você começa a pensar na tua vida, né? O que que eu tô fazendo da vida, né? Então, na verdade, ele diz, ele vai colocando isso e ele vai colocando, né? Melhor sábio, mais vale ouvir a repreensão de um sábio do que a canção do insensato. A risada do insensato não diz nada, mas aí depois ele parece que muda. Então ele coloca dois pontos: o suborno e a opressão. Então veja, há uma, como que eu posso dizer aqui? Há uma arma de Satanás. Eu não sei se você já parou para ver isso daqui, mas eu não sei se você já entendeu, às vezes, de um processo meticuloso do diabo. E quando uma coisa começa a dar errado, parece que muitas coisas em seguida começa a dar errado, né? E aí você vai vendo fator e fator, assim, parece que um desencadear de coisas ruins, porque essa é a opressão. Então, esse daqui é um dos ataques de Satanás. Porque quando começa uma série de opressão sobre a vida de alguém, ele diz, irmão, até o sábio perde o juízo quando a opressão é demais. Então, esse é um ponto que precisamos estar sempre atento na Bíblia mensagem, né? Quase não saiu. Ele diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. A opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Então, nesse ponto aqui, nós precisamos entender que muitas vezes há um nível de ataque que oprime, que é uma estratégia para que até mais os mais sábios começam a desistir ou tomar decisões tolas e precipitadas. Porque começa, né? Um ataque, outro, uma má notícia, uma perseguição aqui, algo ali, e começa a desencadear algo para que a pessoa saia do propósito. Então, cuidado com muitas vezes esses ataques e volta de novo. Aí ele coloca: melhor é sempre ver o final do que o começo. E por último, nessa, nessa porção, ele vai colocar o seguinte: deixa eu ver se eu pego aqui. Pare de chorar, verso 10. Se lembrando dos velhos tempos, nenhum sábio faria isso. Na Bíblia normal diz: jamais diga, por que foram os dias passados melhor do que esse? Pois não é sábio perguntar assim. Irmãos, sabe, ao meu ponto de vista, ao meu ver, a pior situação que nós podemos ficar preso
não é nas coisas ruins que nos aconteceram, mas são nas coisas boas. Quando passamos momentos bons, por isso que ele termina dizendo: você não pegou o tempo bom? Louve o Senhor também nos tempos ruins. Você não se alegrou no sim de Deus? Também se alegre no não dele. Você não estava feliz quando Deus te deu o que você queria? Continue feliz quando Deus não permitiu você ter o que você queria. Por quê? Porque isso daqui vai poupar o nosso coração. E volto de novo. Nesse tempo de caminhada, eu vejo as pessoas mais presas nas coisas boas do que nas coisas ruins. Quando nós olhamos para a depressão, a gente vai saber que a pessoa está presa nos tempos ruins da vida dela, né? Na falta de perdão, nas ofensas e tudo mais. Mas eu percebo que muitas vezes as pessoas se prendem nas coisas boas que viveram, naquilo que ela desfrutou, em um relacionamento bom que ela viveu, em um momento bom do ministério, em um momento bom da economia. E nesses momentos bons, depois, quando começa a vir um tempo ruim, a pessoa não consegue suportar, porque ela começa sempre a se lembrar dos tempos bons. E esses tempos bons faz com que ela viva sempre uma nostalgia e comece a viver uma comparação. Exatamente isso. Ela começa a dizer, mas naquela época era melhor. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente pega pessoas e dizendo, mas a igreja 10 anos atrás era bem melhor, né? Porque naquela época, gente, é melhor sempre o agora do que o ontem. O agora tem que ser sempre melhor, ou a vida do agora. E volto de novo naquilo que a gente veio falando até agora. E o ontem não nos pertence, o amanhã também não. A única coisa que nos cabe é o agora. Então, o melhor momento da nossa vida é agora. Porque esse é o momento que nós temos boas lembranças e más lembranças. Esse é o momento que nós já vivemos coisas boas e coisas ruins. Então, em cada momento de viver coisas boas e ruins, isso vai equiparando, ou perdão, isso aqui vai preparando o nosso coração a um nível de resiliência e sabedoria. Porque no começo da nossa vida, nós temos atitudes oscilantes. E se você parar para pensar, todo começo é muito oscilante. As linhas são para cima e para baixo muito rápido, mas depois nós vamos centralizando essas linhas. Por quê? Porque as coisas boas não nos. Aquilo que a gente sempre fala, as coisas boas não nos eleva rapidamente e as coisas ruins não nos abate rapidamente, porque nós sabemos lidar e cada dia mais lidar com mais maturidade. Por isso ele diz: é melhor o hoje e hoje sempre vai ser o meu melhor dia. Hoje vai ser sempre os meus melhores momentos. Por isso, nenhum sábio passa a vida perguntando por que o ontem foi melhor do que hoje. Porque se você está perguntando se o ontem foi melhor do que hoje, ou por que o ontem foi melhor do que hoje, ou por que as experiências passadas são melhores do que hoje, ou por que a vida há anos atrás é melhor do que hoje, se você faz isso, é porque você já parou de viver. E você já começou a viver o passado. Você já está deixando a vida levar. Porque todos os dias, sempre hoje, vai ser o melhor dia. Ou eu tenho que ter a minha melhor decisão. Ou eu tenho que ter as minhas melhores experiências. Mas era muito melhor. Não, não, querido. Se hoje você está nos dias ruins, saiba que os dias bons virão de novo. Sempre vai ser assim.
tempos bons, tempos não tão bons assim. Mas a gente sabe que, como ele diz, os dois têm em Deus o seu lugar devido. Tempos dias bons como os dias ruins. Exatamente. Na verdade, o que Salomão está colocando é como enxergar as coisas, como enxergar etapas da nossa vida e como ver. E aí depois ele continua, né? Verso 15 ao 22. Tudo isso vi no dia da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, por que morreria fora do tempo? Bom é que retenhas isso e também daquilo não retire as mãos. Pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há um injusto sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não aplique o coração a todas as palavras que se diz, para que não venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Já vi de tudo nessa vida. Agora é a versão a mensagem. Já vi de tudo nessa vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente. E um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega. Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldades. Mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidades. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria dá mais força a um sábio que 10 homens fortes em uma cidade. Não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. Não fique bisbilhotando a conversa dos outros. E se a fofoca foi sobre você, não seria melhor não ouvir? Vai dizer que você nunca falou mal de ninguém pelas costas. É interessante esse, essa porção, né? Agora, ele começa dizendo o seguinte: veja, queridos, cuidado com os extremos da vida. Não seja muito bom e não seja muito perverso. Mas como assim, apóstolo? Você lê esse texto aqui, é interessantíssimo, né? Não seja demasiadamente justo e nem seja demasiadamente perverso. Mas na Bíblia Mensagem, ele traz um sentido bem mais amplo, né? Ele diz assim: muita sabedoria e excessiva bondade só te trarão dificuldade. Por quê, irmãos? Se você falar sim para todo mundo, vai ter momento que você vai entrar em tantas enrascadas e você vai entrar em tantos problemas, porque uma coisa, como dizem, a gente é tão veiaco, não sei se esse termo, né, tem aí na tua região, veiaco,
Mas, gente, às vezes a gente vai aprendendo, né? Como no capítulo anterior, você vai aprendendo com as situações boas e ruins, e você vai ver que muitas vezes as pessoas elas chegam e você entra, mas a hora que você viu que você entrou, na verdade, foi numa fria, porque como a gente sempre fala, né? Quem está com dor só quer livrar a sua dor, meu irmão. E muitas vezes te coloca em cada enrascada, e aí você fala, né, por que que eu entrei nessa? Você entrou porque você só sabe dizer sim. Então, cuidado para não só dizer sim. E cuidado para não só dizer não. Cuidado para só concordar com tudo, ou cuidado para ficar discordando com tudo. Então, o que ele está dizendo é cuidado com os extremos. Cuidado, querido. Se você é muito bonzinho, com certeza você vai ter muito prejuízo. Agora, se você é muito mal, por que que vai morrer antes do tempo? E ele está dizendo exatamente esses dois extremos da vida. E ele diz: cuidado, não se apegue aos extremos. Sempre viva o equilíbrio das coisas. É o que a gente diz, né? Se você cuidado para você, aí parece que a gente vai entrando no morno, né? Cuidado para não ser quente demais e frio demais. Não, mas não é isso. Ele é cuidado para que você não entre em um lugar aonde você vai perder a lucidez. Então, tipo assim, cuidado para que você é, não entre nesses lugares e você não estabeleça o lugar de equilíbrio. Se você é muito, muito, muito bonzinho, você vira um capacho. Se você é muito, muito perverso, você perde o sentido das coisas. Mas como ele coloca, aqui ele diz, olha a loucura, verso 15, né? Já vi de tudo nessa minha vida curta e sem sentido. O que, que para ele é curto e sem sentido? Uma pessoa que só fazia coisa boa morreu rápido. E uma pessoa que só faz coisa errada morrer de velhice. O cara é sem sentido. É porque na nossa cabeça, quem faz coisa errada tem que morrer rápido. E quem é bom tem que viver muito. Porque é assim que é na nossa cabeça, né? Quantas vezes as pessoas voltam para o velório, né? Nossa, rapaz, a pessoa era tão boa, morreu tão rápido, né? Por que que Deus deixa? Tinha tanta gente ruim, tanto ladrão que tinha que morrer rápido, né? Tinha tanta gente que a gente até soltaria uns rojão se morresse, né? E pessoas tão boas morrem rápido. Então, veja só, que quantas pessoas a gente já vê, né? Agora a gente olha como pastor, que as pessoas ficam indignadas, por que que levou meu parente? Por que que levou, né, minha família? Tanto ladrão, tem tanta gente ruim que Deus poderia levar, e aqui começa muitas coisas. Gente, ele diz, eu já vi tanto isso, e para mim é sem sentido, e por isso ele diz, cuidado com os extremos. E isso é muito interessante, querido, cuidado. Cuidado com os extremos. Viva o equilíbrio. Quem teme a Deus evita os extremos. Mas por que que ele está dizendo isso? Ele termina dizendo assim: porque o sábio vê os dois lados da moeda. Então, isso daqui é o pano de fundo do que ele termina dizendo. É verdade.
Veja só. Qual que é o pano de fundo? O pano de fundo é, gente, é ruim quando as pessoas estão falando de você. Não é bom. Mas também pare e olhe que você também já falou mal de alguém. Então, né? Porque estão falando, né? Pelas costas. Sim, então, é ruim. Mas você também já fez uma fofoquinha, né? Então, cuidado com os extremos. Né? Cuidado com querer saber demais. Porque ele até coloca assim, gente, pare de tentar ficar bisbilhotando toda a conversa que vai que se você é o assunto, né? Então poupe teu coração, né? Porque você fica tentando saber o que estão falando, mas vai que é sobre você. E aí você vai ficar com o coração magoado, você vai querer ficar chateado. Então, né? Tá bom, né? Fique só com o que você já sabe mesmo. Por quê? Porque se você começa a entrar nisso, e se você souber que é sobre você? A vida acabou? Não, acabou não. Ah, mas estão falando. Estão falando. Mas você também já falou, né? Então, irmão, realmente a gente fica bravo, né? Mas, de fato, o que ele está dizendo aqui é que cuidado com os extremos, entende? Cuidado com os extremos, porque isso vai tirar a centralidade e vai tirar o equilíbrio. Então, cuidado com muito sim, cuidado com muito não. Exatamente. E aí volta para o começo desse capítulo. Por isso que é melhor ver o fim do que o começo. Porque o fim, nós vamos ver que se realmente a gente aprendeu. Né? O fim você demonstra o resultado de tudo. O começo não. O começo é a largada, né? Você está começando. E aí ele termina dizendo, mais uma vez, do sentido da vida. No verso 23 ao 29. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem a achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador. Conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muita astúcia. A Bíblia Mensagem. Mergulhei de cabeça na minha busca por sabedoria. Fiz de tudo, mas estava além das minhas forças. É um mistério profundo, profundo demais. É impossível alcançá-la. Então me lancei de corpo e alma, estudando e investigando e buscando a sabedoria, o sentido da vida. Queria tanto saber a razão do mal, da insensatez, da tolice e da loucura. E descobri que uma das piores armadilhas da vida é cair na mão de uma mulher imoral,
sedutora faz de gato e sapato a sua vítima. Aquele que agrada a Deus conseguirá escapar, mas o ingênuo cai na armadilha. Foi isso que eu, em minha busca, descobri. Mas a sabedoria que tanto busquei ainda não encontrei. De 1.000 homens que conheci na minha vida, apenas um me impressionou, mas entre as mulheres nenhuma. Por fim, cheguei à seguinte conclusão: Deus fez tudo íntegro, todos íntegros e honestos. Nós é que estragamos tudo. Então, ele conclui mais uma vez a questão do sentido da vida. Mas eu achei interessante essa porção e acho interessante que ele diz assim: eu me lancei a buscar sabedoria, mas quando eu percebi, a sabedoria é um poço sem fim. Quando nós olhamos, até mesmo pela expressão do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, Romanos 11, ele diz: ó profundidade das riquezas, quão inescrutáveis são os seus desígnios, né? Da riqueza da sabedoria de Deus. É profundo, é algo extraordinário, profundo, é algo sem fim, sem limite. Não tem limite para a sabedoria, você nunca vai saber de tudo. Entenda o que Salomão está dizendo. Salomão não está dizendo dessa sabedoria nossa. Salomão foi visitado pela sabedoria do alto. E ele queria, então, chegar no fim da sabedoria. Chegar no momento onde ele poderia dizer: já conheci tudo. Mas isso é impossível diante de Deus. Você nunca conhecerá Deus todo, porque ele é infinito, não tem fim. Então, se não tem fim, não tem como você conhecer. E exatamente esse ponto. Se você tem o todo, eu não preciso de mais nada. Esse, na verdade, foi o erro de Salomão. Por isso ele está dizendo agora, no final da vida dele, esse livro de Eclesiastes é o livro do pregador, é o livro do velho, daquele que já viveu tudo. Por quê? Porque no começo, o que ele queria ter? Ele queria obter toda a sabedoria e todo o conhecimento. Então, se ele tivesse tudo isso, ele seria o imortal. Ele seria indestrutível. De fato, acho que a palavra mais correta seria o imortal. Por isso, a interrogação dele, ele diz: cara, não é justo. Não é justo o sábio morrer igual o tolo. Não é justo alguém que alcançou tão profundidade de conhecimento morrer que nem o ignorante. Não é justo quem conseguiu tanta coisa morrer junto com que aquele que diz nós vai, nós vem, nós fica, nós fomos, nós volta. Meu irmão, não é justo. Não é justo aquele que edificou tanta coisa e ajudou tanta gente morrer como perverso. Esse era o ponto de interrogação. Porque na mente dele eu vou alcançar tão profunda sabedoria que eu vou alcançar tudo. E quando eu chegar no tudo, eu sou imortal. Então, não foi nem em partes. Ele foi a soberba em pessoa. Gente, aqui eu volto de novo agora pela parte do meio. Por isso o equilíbrio é o mais importante. Por que que o equilíbrio é mais importante? Porque a sabedoria, ela é sedutora. E eu tenho que entender que a sabedoria de Deus não tem fim. Então se contente com o que ela te apresenta. Por isso ele diz: eu corria atrás da sabedoria, eu corria, eu corria, eu corria, eu corria, e parece que ela fugia de mim. Por que que ele diz que parece que ela fugia de mim? Não é? Porque parece que da mesma distância e da velocidade que eu estou correndo atrás dela, ela está correndo de mim. Mas não, é porque não tem fim. Você nunca vai conseguir alcançá-la
como um espírito, você alcançar toda ela. E se você chegou no fim de uma busca, se você conseguiu concluir que você já tem muito, é porque de fato você não está na sabedoria de Deus. Você está na árvore da sabedoria do bem e do mal. Porque a sabedoria de Deus te faz perceber o quão minúsculo você é. Mas a sabedoria humana te faz entender que você é maior do que todo mundo. E esse é o ponto. Quando nós entramos para conhecer, você vai entender, gente, você é um balde de água no meio de um oceano. Mas quando você olha para a sabedoria que nós alcançamos, o nível que chegamos, o lugar que alcançamos, pode ter certeza que se isso já entrou no teu coração, você não está em Deus. Você começou a comer da própria sabedoria. E esse daqui é o fator de Salomão. O final de tudo que ele coloca. Por isso ele diz, cara, o equilíbrio. Eu cheguei no ponto de entender o equilíbrio é a chave. E o sentido da vida é, é, é como diz, é desfrutar do agora como o teu melhor tempo. Entende quando ele vai para o agora, o melhor tempo? E aí ele começa, ele diz assim, ele termina dizendo, eu descobri as armadilhas e as piores armadilhas, que é cair na mão da mulher imoral. Parece que o cara era, como diz, um discurso machista, né? Mas, irmãos, quando nós falamos de sedução, nós entendemos isso daqui em todo o tempo. Sempre foi assim. Sempre a mulher, ela que dominou nesse sentido as decisões dos homens. E não adianta falar que é diferente. Por isso, né, tem aquele negócio, a mulher que manda, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo. Mas, de fato, a mulher sempre, com as suas propostas, leva os homens a lugares que quer. Foi assim desde o jardim. A mulher que ofereceu ao homem, não foi o homem que ofereceu à mulher. Então, pelo fato dessa capacidade que ela tem de atrair e seduzir, ele começa dizendo isso. Por isso ele diz: eu encontrei um homem, mas mulher nenhum. Não é que a mulher é mais coisada, mas é que a mulher ela tem uma chave na mão. E se ela não é sábia, ela destrói tudo o que ela vê pela frente. Por isso que a sabedoria tem que estar embutido dentro de uma mulher. Não que o homem não precise, mas a sabedoria em uma mulher é a fortificação e estruturação de uma casa. Porque, irmãos, isso daqui é de fato um fato verídico. O homem sempre vai se adequar a uma mulher. Ele sempre vai ser conduzido. A mulher, ela gera o homem e ela formata esse homem. Então, muitas vezes a gente vai trazer uma sequência de um homem, né? O homem isso, o homem aquilo, mas o homem geralmente vai ser um resultado de uma mulher. Uma mulher sábia vai fortificar e forjar um homem. E aí eu estou dizendo, por exemplo, como uma mãe. Quem que faz os homens? Uma mãe. Né? É lógico. O homem sempre vai viver mais com uma mulher. Por isso ele está dizendo aqui que essa questão, que quem teme o Senhor vai fugir da sedutora, porque isso é cilada. E aí ele termina dizendo, né? Por fim, cheguei à seguinte conclusão: Deus fez todo mundo perfeito. É um homem que estraga tudo. Homem no sentido de humanidade. Então, na verdade, irmão, é a humanidade que estraga tudo.
Tudo é bom e tudo que Deus fez é reto. E aí eu volto para um ponto que eu sempre coloquei, e é o ponto que eu sempre insisto. Gente, não olhe Deus como alguém ruim ou alguém que não quer te dar alguma coisa. Tudo que Deus tem para nós é bom. Ah, mas e as coisas ruins? Isso não provém de Deus. Não é que o ruim não provém de Deus. É que, na verdade, o anseio de Deus na criação é que tudo funcionasse perfeitamente. Quem estragou tudo foi a criação e não o Criador. Quem que desobedeceu foi a criação, não o Criador. Então, Deus não é ruim. Muitas vezes a gente fala, por que que Deus fez ou por que que Deus não fez? Por que que Deus permitiu, por que que Deus não permitiu? Não, não faça essa pergunta, não é sábio fazer isso. Na verdade, os homens estragam tudo. A cobiça humana estraga tudo. A inveja humana estraga tudo. E às vezes não tem nada a ver com comigo, mas por isso ele diz, vamos lá, às vezes algo que era até para mim, mas por causa do suborno, aquilo que era para mim não aconteceu. Por causa da maldade, eu vivo no meio de uma sociedade. Ah, mas Deus vai fazer de tudo. Irmãos, nós somos seres sociáveis e é um quebra-cabeça. É óbvio que Deus interage no meio da humanidade, mas entenda, quanto mais perverso, mais injusto, mais imoral uma geração, mais até o justo vai ter problema, porque fazemos parte de um todo. Vamos lá. Jó, quer dizer, Ló era justo em Sodoma e Gomorra. E ele sofreu. Mas ele era muito justo. Era alguém reto naquela geração. Ele não era pervertido como Sodoma e Gomorra. Mas ele sofreu. Sofreu perseguição, sofreu coisas, porque ele estava no meio de uma sociedade corrupta e injusta. Então, o meio que vivemos, sim, pode resbalar em nós muitas coisas. Por isso que o ser cristão não tem nada a ver com somente frequentar uma igreja, era o ser justo. E aí, por isso que eu pego e termino com o tema, né? Que ele diz assim: por isso é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção de um tolo. Por isso é bom, queridos, estarmos sempre atentos às instruções do que nos prazeres. Por isso é melhor você estar atento às instruções do que nos lugares de regozijo e alegria. Nem sempre as instruções vai ser o lugar de alegria. Nem sempre as instruções vai ser o lugar de satisfação. É, às vezes eu falo isso com a minha esposa, né? Eu falo, rapaz, às vezes tem que ficar mais quieto, né? Por quê? Porque, de fato, às vezes eu falo com as pessoas do jeito que eu gostaria de ouvir, no sentido assim, as pessoas falando a verdade, sabe? Eu não sei se você é pastor ou não, mas às vezes para pastor as pessoas não, se você é o líder, às vezes você não ouve a verdade como tem que ser. As pessoas falam com você assim, né? É porque eu não fala logo, né, que você quer falar e expressa o que você quer falar. Às vezes, né, vai, mas sabe, se de muitas vezes eu tivesse escutado coisas duras e puxão de orelha, teria evitado muitos erros. Então, é melhor você escutar a repreensão que te aponta um caminho do que você escutar ou você ter os abraços que te tira do caminho. Ou fazer o quê, né? Cada um segue a sua vida, né? Deixa, deixa a pessoa aí, né? Não, um dia aprende.
Então ele sempre está dizendo: é melhor você viver esse lugar da instrução. Então, capítulo 7 ele é isso. É melhor você estar no lugar da instrução, no lugar da onde você é instruído, que é no dia de hoje, do que você viver nos lugares de alegria e de liberalidade. Não, vai lá onde ele aprende. Por isso ele vai dizendo, é melhor estar no luto, porque no luto a gente tem instrução, na festa a gente não tem instrução. É melhor a gente estar onde tem tristeza, porque a gente tem instrução. Na alegria não temos instrução, só temos regozijo. Por isso ele está dizendo que parece que é melhor a gente viver sofrendo. Não, não é. Ele diz, é melhor a gente estar em lugares aonde a euforia não está dentro do nosso coração, mas a lucidez está dentro do nosso coração. Quando é sofrimento, a gente é mais lúcido, a gente está mais atento, a gente está sempre mais em alerta. Quando a gente está em euforia, a gente está desapercebido. Todos os lugares de euforia e festa, a gente está desapercebido. Mas quando a gente está em um lugar de, como que eu posso colocar aqui? Em um lugar hostil, nós somos mais atentos, mais apercebidos. Por isso ele diz, então é melhor você estar no lugar da instrução do que no lugar de regozijo. É que nos lugares de instrução, eles sempre são os lugares que nós vamos aprender muito. Amém? Sim, com certeza. Por isso a gente coloca aquele negócio, né? Instruir o sábio. Se você instrui o sábio, você tem um amigo. Se você instrui o tolo, você ganhou um inimigo. É aquilo que a gente fala, né? Dá instrução para quem te pede instrução. Né? Quem não te pediu instrução, não instrua. Mas tem muitas vezes que quem pediu instrução também vai te chatear, né? Porque não é o que queria ouvir. Mas aí já, como diz, aí já não é da nossa alçada, né? Então veja só, capítulo 7 ele dá mais um sentido da vida, que é o sentido de entre para o equilíbrio. E é nós que estragamos tudo. Cuidado com os extremos e sempre viva o dia de hoje. Mais uma vez ele pontua isso. Esse é o sentido da vida. Não fique pensando no que você acha justo ou não justo. Saiba de cada momento da tua vida tirar o melhor que você pode. Tire o melhor dos tempos bons, tire o melhor do tempo ruim. E saiba viver o tempo de maturidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, sabedoria tal que te leve a entender que você nunca vai ter tudo. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Shalom, shalom.